Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, porque nos tem dado vida, Senhor, que nos tem dado toda sorte de bênção, Senhor, cuidado e amparado de nós, Senhor, e pedimos o teu auxílio agora, Senhor, para estudarmos a tua palavra, para te cultuarmos, Senhor, para te adorarmos, Senhor. E por isso nos ilumine com teu Espírito, para que possamos compreender a tua lei, a tua palavra, e possamos praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, qual que é o prólogo dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra de que o sábado para santificar, guardar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás ou roubarás. Nono mandamento, não tirarás falso testemunho. Décimo mandamento, não cobiçarás. Muito bem, então a gente está no sexto mandamento que fala sobre não matar. E a gente já viu que não matar não se refere a qualquer tipo de morte, mas a não morte ilícita, certo? Então a gente pode, por exemplo, matar animais para alimento, Deus nos permite isso. E nós não podemos coisas como aborto, que a gente viu, né? Raras exceções em que a gente pode tirar o feto lá, o bebê, para salvar a vida da mãe, mas não com o intuito de matar o bebê. Eutanásia também não condiz com a vida piedosa, né, com a vida cristã. Não podemos tirar a nossa própria vida. E a gente começou a ver o Catecismo de Heidelberg para chegar no âmago da questão. Afinal, o que significa não matarás, especialmente à luz do Sermão do Monte. Então, só revisando o Catecismo de Heidelberg, ele começa assim, no domingo 40. É o que Deus exige no sexto mandamento. Eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo, por mim mesmo ou através de outros. Isto não posso fazer nem por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por atos. Mas devo abandonar todo desejo de vingança, não fazer mal a mim mesmo, ou de propósito colocar-me em perigo. A gente já viu até essas questões sobre de propósito colocar em perigo, sobre até o trânsito, como a gente não pode dirigir de qualquer maneira, colocar a vida dos outros em perigo, nem mesmo a nossa. Também, nessa pergunta ele fala, por isso as autoridades dispõem de armas para impedir homicídios. Então a gente vai ver mais detalhes essa questão de que a espada também ela serve à vida. Ela não serve simplesmente para atacar e tirar a vida, mas ela serve para preservar a vida. A segunda pergunta, então, nesse mesmo domingo, fala sobre este mandamento trata somente de matar. Ele fala, não, proibindo o homicídio, Deus nos ensina que ele detesta a raiz do homicídio. É o que está no nosso coração, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isto homicídio. Mas é suficiente não matar o próximo? Não, porque Deus, condenando a inveja, o ódio e a ira, manda que amemos o nosso próximo e a nós mesmos. E mostremos paciência, paz, mansidão, misericórdia e gentileza para com ele. Devemos evitar seu prejuízo tanto quanto possível e fazer bem até aos nossos inimigos. Então que a gente está começando a entrar no Sermão do Monte. Na verdade, essa última parte aqui cita diretamente, a gente vê ali os versículos que o Catecismo cita, é Mateus 5. A gente está diretamente no Sermão do Monte sobre Jesus Cristo falando o que significa não matar. Certo? Então, qual que é o âmago da questão? Então, Jesus ensina que a gente tem que ir além do que foi dito pelos antigos. Você lembra que como ele falava no Sermão do Monte, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E ele, então, dá a luz do que significa, de fato, não matar. Então, ira sem motivo e proferir insultos nos torna sujeitos ao inferno de fogo, como disse Jesus Cristo. Então, vamos abrir lá em Mateus 5, 21 a 22, por favor. Alguém abra lá e leia, por favor. Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 22.
Então, notem a profundidade que ele coloca. Ele não coloca simplesmente o fato de agredir uma pessoa, é muito menos de fisicamente terminar a vida daquela pessoa, mas simplesmente de proferir insultos. Jesus Cristo coloca isso como sujeito a juízo do inferno de fogo. De tão sério que é este mandamento, de tão importante que é a vida da pessoa, que a gente não pode insultá-la assim, sem motivo, sem ira, uma ira sem motivo. Então não pertence a nós, como cristãos, falar mal dos outros, tratá-los de forma injusta, proferir insultos. Jesus Cristo deixou isso bem claro, é sujeito ao inferno de fogo. Então todo pecado contra o sexto mandamento é grave, mesmo que pareça trivial. Certo? Então podemos, por exemplo, desonrar uma pessoa só com palavras. Lembram lá de Davi? Como ele sofreu com isso? A gente tem primeiro Nabal. Nabal, que era a esposa lá do Monte Carmelo. O esposo, esqueci o nome da esposa. Enfim, a primeira esposa de Davi. Né? Então ele insultou a Davi e tudo mais. Davi ia matar ainda, a esposa impediu ele. E depois teve Simei, quando Davi estava fugindo do seu filho, Absalão. Simei ficou insultando a Davi. E Davi já, talvez com uma sabedoria melhor, o que ele falou? Vocês lembram? Quando o comandante falou, deixa então eu matar aquele circunciso, não, né? Deixa eu matar aquele sujeito lá, louco. Davi falou, não, deixe. Ele está proferindo, mas Deus vai julgar aquela pessoa. Davi sofreu com isso. A honra dele foi atacada por meio de palavras. Essas pessoas que não tinham poder de fato, matar Davi, afinal, Deus não permitiu que matassem a Davi, proferiram palavras e insultos contra o rei delas. Não simplesmente desonrando a autoridade, mas desonrando uma pessoa. E isso é errado. A gente tem um provérbio muito interessante que fala alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Então a sua língua ela pode perfurar tanto como uma espada. Mas a língua dos santos, dos sábios, quer dizer, é medicina. Então a primeira pergunta é essa. Como que a gente tem usado a nossa língua? Como é que a gente tem usado a nossa língua quando a gente está falando dos outros? Quando a gente fala dos outros, ela tem sido espada, a gente tem atacado a honra dos outros sem nenhum peso na consciência, ela tem sido medicina. A gente usa as nossas palavras para o bem, para a edificação, como Paulo fala lá em Efésios, tudo que sai da nossa boca tem que ser para quê? Todas as palavras têm que ser para quê? Para edificação. E como que a gente tem usado as nossas palavras? Até no nosso meio, falando dos nossos irmãos, como é que a gente tem falado com o irmão nosso sobre outro irmão? A gente tem feito isso para o bem daquela pessoa, a gente tem feito simplesmente para descarregar nossa raiva, nossa ira, falando mal dos outros. Ela tem sido medicina. Certo? Uma vez eu vi uma definição sobre o que é fofoca. Então já pensaram sobre o que é fofoca? Era Douglas Wilson falando. Ele falou que fofoca é sempre que você fala de alguém e você não faz parte da solução do problema. Então, se você está falando para alguém somente por falar, para desonrar aquela pessoa, você está fofocando. Ou até fazendo maledicência. Você está usando a sua língua como espada, como uma ponta de espada. Então, se você está falando para ir até a pessoa, para chamar mais um, para ir para a pessoa, para resolver o problema, aí sim você está usando ela como medicina. Mas se você fala simplesmente para atacar a honra daquela pessoa, não fazendo parte da solução, fofoca, maledicência. Então nós, nos nossos dias, usamos muito a nossa língua, pecando contra esse mandamento, falando mal dos nossos irmãos, ou de qualquer pessoa que seja. Então lembrando que nós não podemos desonrar simplesmente irmãos, mas qualquer pessoa. Não importa quem ela seja, ela foi criada à imagem de quem? A imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então sempre que a gente usa a nossa língua, seja para falar de presidentes, seja para falar de circuncisos, ímpios, para falar como de irmãos, nós estamos pecando contra esse mandamento. Nós estamos usando ela como espada e não como medicina, não como edificação. Então pensemos bastante sobre esse ponto. A nossa língua, ela pode lançar o fogo, como diz lá em Tiago, todo o corpo. Quem controla a língua é sábio e perfeito farão, como disse, porque é uma parte extremamente difícil de ser controlada. Nós precisamos ter domínio próprio, controle, saber como usar a nossa língua para edificação. Certo? Muito bem. O ódio e a ira, claramente, são formas de homicídio. A gente tem isso escrito, literalmente, pelo nosso apóstolo João, onde ele fala em 1 João 3,15, que todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino.
Não somente como Jesus disse, mas o apóstolo João aqui também deixa bem claro. Se você odeia seu irmão, você é um assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, o primeiro ponto é esse: o ódio não pertence à lista dos nossos sentimentos. É a lista do que nós devemos realmente sentir para com os nossos irmãos. Porque se a gente está odiando alguém, se a gente tem raiva de alguém, nós somos assassinos. Assassinos que não têm a vida eterna permanente em si. Certo? A inveja também é uma forma de destruir a nós mesmos. Como o mundo mesmo fala isso, reconhece isso. Não somente em Provérbios de Salomão, mas o mundo reconhece isso. Ele fala que o ânimo sereno é a vida do corpo. Mas a inveja é o quê? É a podridão dos ossos. Então a inveja, nós não simplesmente podemos fazer mal ao próximo, mas fazemos o mal também a nós mesmos. Nossos ossos ficam podres por causa de inveja. Certo? Nem sempre, é importante lembrar que nem sempre a ira é errada. Certo? A ira em si mesmo, ela não é necessariamente errada, como nos salmos imprecatórios que a gente tem. A gente não tem salmos imprecatórios bastante conhecidos? Eles não são coisas do passado. É Salmo 69, 109, 137, 139, que é o bem conhecido. É Salmo de Davi. Então, ira justa, ela deseja o quê? A gente já tratou um pouco aqui sobre imprecação, não foi? Então, ira justa, ela deseja o quê? Vindicar a minha honra? Vindicar o meu nome? Quem sou eu aqui? Ou vindicar a justiça de Deus, a honra de Deus? Então, existe a ira justa, né? Irai-vos e não pequeis. Então, existe a ira justa. Alguém observou que uma pessoa sem a capacidade de vingança é uma pessoa sem senso de justiça. Afinal, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de quê? A justiça, porque serão fartos. Nós sabemos que Deus virá, o juiz de toda a terra fará justiça, como diz Abraão. Ele não fará injustiça, ele colocará tudo a bom termo quando ele vier, quando Jesus Cristo voltar. Então, porém, a gente precisa ter bastante cuidado para não misturar a ira justa com a ira injusta, né? Procurando o nosso bem, a nossa honra. Então, o autoexame para ver se há um caminho mau é muito importante. Então, abram lá em Salmo 139, os dois últimos versículos, esse salmo bem famoso, imprecatório. Vejam como ele termina, como Davi pede para ele tomar cuidado com isso, com o que ele está realmente pensando. Salmo 139, versículos 23 e 24. Quem achou pode ler, por favor. Então, Davi termina esse salmo falando, pedindo para Deus para ajudar a fazer o quê? O autoexame. Sonda-me, vê se há um caminho mau em mim. Se eu realmente estou tendo uma ira justa, para ser realmente justo o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo correto. Então, sempre a gente tem que ter isso em conta. A ira em si não é errada, mas será que a nossa ira realmente é justa ou é injusta? Então, a gente tem que fazer como Davi, pedir para Deus sabedoria, conhecimento, entendimento, para ver se o que a gente está sentindo realmente condiz com a nossa vida, com quem nós colocamos realmente em primeiro lugar na nossa vida, qual é a honra que nós buscamos, a honra a nós, a honra a Deus. Aqui o autor do livro, ele fala sobre um dos judeus que estavam lá no campo de concentração, quando os americanos libertaram lá, que ele falou que se ele tivesse que ver os alemães lá morrerem um por um, recebendo a pena de morte, né, ele não piscaria o olho. Ele veria a justiça sendo feita. Muitas vezes as pessoas falam mal dessa pessoa, falam mal dessa ideia. Mas ele não estava, a princípio, buscando fazer justiça por si mesmo, mas era algo que poderia ser legitimamente feito pelos homens. Afinal, foi uma atrocidade que foi feita. E ele veria a justiça com seus olhos. Isso não é errado. Nós podemos ver a justiça e se alegrar porque a justiça está sendo feita. Não é errado a gente perseguir a justiça e ter prazer na justiça sendo feita. Certo? Então a justiça é algo que condiz com a vida cristã. Afinal, como a gente falou, é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Certo? Isso é uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Muito bem, então o sexto mandamento, ele penetra até a raiz do homicídio. Aí proíbe qualquer atitude errada, não simplesmente fisicamente, externamente, mas
do nosso próprio coração. Então importa muito o que nós estamos pensando e sentindo, não simplesmente as nossas ações, mas até o âmago do nosso ser, até o mais profundo do nosso ser. Então ela vai além de dizer não à morte, mas é também o quê? Dizer sim à vida, como a gente falou, todos os mandamentos eles podem e devem ser interpretados não somente na sua forma negativa, mas na sua forma positiva, onde não matará se torna preservar a vida, buscar a vida, fazer com que a vida prospere. Então, quando se fala não matar, a gente precisa amar o próximo. Não é simplesmente não odiar o próximo, mas a gente precisa ir mais, ir além. A gente precisa amar o nosso próximo, até mesmo nosso inimigo. Até mesmo nosso inimigo, como Jesus falou bem claramente no Sermão do Monte, porque Deus amou de forma benevolente o ser humano. Foi criado a sua imagem e semelhança, que faz com que a chuva caia sobre justos e quem mais? Justos. O sol nasce sobre justos e injustos, porque Deus é bom, porque Deus é benevolente, Deus é beneficente, Deus ama, nesse sentido, a humanidade, não no sentido salvífico, né, no sentido que ama a Cristo, a nós por meio de Cristo, mas a toda a humanidade, nesse sentido específico, dele ser benevolente, não malevolente, ele ama a todos. E nós devemos também amar a todos, fazer o bem a todos. Então esse mandamento vai muito além do que simplesmente não odiar, mas é amar. Não é apenas, como ele coloca, poupar o próximo do pior, mas é fazer o quê? Dar-lhe o melhor. Então já pensaram nisso? O seu inimigo, você não simplesmente não deve odiá-lo, ou não fazer nada, mas oferecer o seu melhor. A gente faz isso. O nosso chefe lá, aquele circunciso que torna a nossa vida um terror, um inferno, a gente dá o melhor para ele. A gente dá o melhor no nosso trabalho, honrando a Deus, não ao nosso chefe, mas honrando a Deus, amando ao nosso chefe, mesmo que ele nos odeie, mesmo que ele seja o nosso inimigo, ou qualquer outra circunstância que você possa imaginar, a gente faz isso, a gente dá o melhor de nós, do nosso trabalho, do nosso serviço, das nossas mãos, do nosso pensamento, do nosso sentimento, a todos? Ou nós estamos pecando contra o sexto mandamento? Então, sempre que a gente não faz isso, nós não estamos realmente entendendo a profundidade desse mandamento. De amar ao próximo. O que significa amar ao próximo? A pergunta mesmo é quem é o próximo? Afinal, a gente está falando sobre amar o próximo, mas quem é o próximo? Nós devemos amar até os nossos inimigos, a noção de próximo, ela foi o quê? Bem ampliada. Afinal, antigamente, especialmente para os judeus, quem que era o próximo? O samaritano era próximo do judeu? Não. Um estrangeiro era próximo do judeu? Só se fosse um estrangeiro residente lá, onde tinha uma certa previsão, por assim dizer, na tradição, na lei. Mas o próximo era aquele que era seu conterrâneo. E dependendo ainda dos fariseus, era aquele que era realmente um judeu fiel. Não era nem qualquer judeu. Então o próximo tinha uma visão bem restrita. Não somente para os judeus, mas geralmente para toda a humanidade, o próximo acaba sendo bem restrito. Não se diz que é próximo o seu vizinho, todos os que estão aí presentes na humanidade. Então essa era a visão dos antigos. O próximo não se referia a qualquer pessoa. Então quando a gente resume os mandamentos, a gente tem o resumo dos mandamentos, não é? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo é o quê? Amar ao próximo. Então quando o judeu falava amar ao próximo como a si mesmo, ele estava se referindo a quem? Amar a outro judeu como a nós mesmos. Aos outros, odiai. Certo? Odiai. Que é o que Jesus fala ali no Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Era isso que era dito. É isso que era pregado pelas pessoas naquela época e muitas vezes hoje também. Ame o seu próximo, mas odeie o seu amigo, basicamente, mas odeie ao seu inimigo. Não tenha pena, não tenha piedade, não tenha misericórdia, mas odeie ao seu inimigo. Jesus Cristo fala, não. Isso é o que foram ditos pelos passados, mas não era assim que Deus instituiu as coisas. E uma boa forma de entender quem é o próximo é a parábola do bom samaritano. Vamos abrir lá Lucas capítulo 10, 25 ao 37, onde o objetivo dessa parábola é falar quem é o próximo. O objetivo não é falar tenha misericórdia, mas é falar quem é o próximo que você deve amar como a si mesmo. Então, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37.
aqui, a gente estava grudando aqui, Lucas 10, 25 a 37. Mas está escrito assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, não advogado, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? E ele corretamente respondeu o quê? O que todo mundo sabia, especialmente os intérpretes da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Cumpra a lei, fielmente viverás. Quem pode cumprir essa lei? Quem pode amar a Deus realmente de todo o seu coração, a todo tempo, de todas as suas forças? Ele, porém, versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Defina esse termo, defina, quem é o próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem desceu de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Ou seja, se ninguém fizer nada, o que vai acontecer com ele? Morrerá. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Então, os dois viram, sabiam que ele ia morrer, não sentiram nada por ele. Passaram de largo e foram embora. Certo samaritano, que Jesus escolheu uma pessoa muito bem escolhida para deixar clara essa parábola, afinal, samaritano era alguém que o judeu odiava. O samaritano também não gostava de judeus, por assim dizer, né? Eles lançaram porcos lá na edificação do templo e tudo mais. Então tinha realmente uma briga entre eles. Mas certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, no dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, a pergunta de 1 milhão, qual é a pergunta mais difícil de responder nessa parábola? O intérprete da lei disse: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede do igual modo. Então, quem que é o próximo? Aquele que nós estamos vendo, que precisam da nossa compaixão, que nós não simplesmente falamos: Eu sinto pena dele, cuidado, que pena, e vou embora. Mas é aquele que mostra, que usa de compaixão, de misericórdia para com aquele que está necessitado. Esse é o próximo. Aqui Jesus colocou o samaritano e o judeu para deixar bem claro que não há mais limites, não há fronteiras, não há quem seja aquela pessoa que ela não seja meu próximo. Não importa quem ela é, qual que é a fé que ela professa, qual a nacionalidade dela, qual que é o status dela, se ela realmente estava tentando me matar ou não, nós devemos tratar dela com compaixão, com misericórdia, mostrar que ela é o nosso próximo também. Então, não apenas sentir dor daqueles em sofrimento, mas agir para o bem deles. Então, lembra, é fazer, mostrar, dar o nosso melhor para o nosso próximo, não é simplesmente não odiar e não matar. Se ele está ali morrendo, não é culpa minha, vou passar de largo. Mas é culpa minha, eu preciso ajudá-lo. Não é culpa minha, mas eu devo ajudá-lo. Se eu não ajudá-lo, aí sim, o sangue estará em minhas mãos. Então, o próximo é, primeiramente, quem está no nosso caminho. Quem está realmente próximo de nós. Não importa quem seja aquela pessoa, nosso vizinho. Ele está no nosso caminho. Tanto sacerdote como levita e samaritano, eles viram aquela pessoa que estava lá semi-morto. Só que o homem caído. Então precisamos cuidar, obviamente, primeiramente dos que estão ao nosso alcance. Como muitas vezes é falado sobre o próximo, a gente deve cuidar primeiramente dos que estão ao nosso alcance. Paulo deixa mais claro ainda em Gálatas que é primeiramente os da fé. Mas não somente os da fé. Mas primeiramente os que estão aqui nessa igreja, nossos irmãos, como também os outros irmãos que estão por aí nas outras igrejas, como também os que não são irmãos. Então não existe uma irmandade universal, não é que todos são filhos de Deus, não são todos filhos de Deus, mas são todos nossos próximos. Todos são nossos próximos e devem ser ajudados por nós. Depois dos que estão ao nosso alcance, se nós ainda pudermos ajudar quem está mais longe ainda, nós ajudamos até aos confins da terra.
Então, os próximos não há mais limite. Todos os seres humanos fazem parte dessa definição, desse termo. São nossos próximos. Devemos não simplesmente não odiá-los, mas amá-los. Mostrar compaixão. Especialmente pregar o quê? O Evangelho. Afinal, sem Cristo, ele vai para onde? Para o inferno. Que compaixão eu tenho pela pessoa se eu não prego o Evangelho, não aviso dessa ira vindoura? O sangue daquela pessoa está em nossas mãos. Faz parte que nós preguemos o Evangelho para todos, porque isso é especialmente mostrar compaixão também pela alma daquela pessoa, pela eternidade daquela pessoa. Certo? Tudo bem até aí? Então esse seria o âmago da questão. É algo muito mais do que não simplesmente deixar de odiar, deixar de se vingar, mas fazer o máximo, o melhor pelos outros, pelos próximos. Certo? Então agora a gente entra para algumas questões que são talvez mais pacíficas entre os irmãos, né? Pena de morte, autodefesa, guerra. Mas autodefesa, né? Então alguém pode matar uma pessoa, contudo, essa morte não pode ser o quê? Ilícita, certo? Então a autodefesa entra como? Então a autodefesa ela está definida e claramente justificada em Êxodo 22:2, que fala: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue, certo? Então se ele está entrando na minha casa, ele pode não simplesmente roubar os meus bens, como pode roubar a minha vida. Mesmo se ele quiser só roubar os meus bens, é lícito que eu defenda a minha propriedade, defenda a minha vida, defenda a minha família. E se ele morrer, eu não sou culpado do sangue, certo? Então a autodefesa está prescrito por próprio Deus. Porém, a culpa do sangue não estará presente caso o ladrão arrombe a casa quando? De noite. O próximo versículo fala: se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Então, se é claro, se eu consigo preservar aquela vida, eu busco preservar a vida. Então, se está sol, se eu sei que ele não está armado, se eu consigo, é claro que eu tenho capacidade de defender as minhas coisas sem pôr em questão a vida daquela pessoa, daquele ladrão, eu busco não matá-lo. Certo? Não simplesmente porque ele entrou na minha propriedade, porque ele entrou na minha casa, eu simplesmente saio atirando. Se eu posso perceber que não há perigo de vida, eu busco não tirar a vida daquela pessoa. Porque se eu tirar aquela vida da pessoa assim de qualquer maneira, sou culpado do sangue. Então, autodefesa é realmente autodefesa, quando é necessário. Quando eu sei, quando é possível, quando não há realmente justificativas para sentir a necessidade de atirar, por assim dizer, não é justo que atire. Não é justo que tire a vida daquela pessoa. Por quê? A gente tem que preservar a vida. A vida daquele ladrão vale mais do que os nossos bens. A vida daquele ladrão é feita à imagem e semelhança de Deus. Se é possível preservar a vida, eu busco preservar a vida. Então não é sair atirando primeiro e pergunta depois. É só se for de noite, se há risco e tudo mais, se há perigo, coisas assim, você pode atirar primeiro. Mas não é sempre. Certo? Então tem que ter critérios na autodefesa. Tem que ser criteriosa. Então a morte deve ser sempre evitada, com devido cuidado. Porém, a gente tem o direito de resistir à injustiça. Certo? A gente tem esse direito de resistir à injustiça. Então a autodefesa ela é permitida, desde que seja feita com critério. E por autodefesa, então, a gente entende o quê? Que na urgência da situação, não há tempo para a intervenção dos agentes da lei, de quem é fora, de quem tem o poder da espada, nós podemos assegurar a justiça para nós mesmos. Então, de noite, lá na minha casa, não tem como chamar a polícia e ficar esperando. Pode ser que ele me mate antes. A gente pode assegurar a justiça para nós, para nossa família. Certo? Então, nós temos esse direito, biblicamente falando. Legalmente, pode variar de país para país, mas nós temos esse direito diante de Deus. Não seremos culpados do sangue daquela pessoa. Por mais que na sociedade sejamos culpados e possamos vir a ser presos, diante de Deus, não. Certo? Muito bem, então pena de morte. Pena de morte é bíblica? Pode haver pena de morte? Sim. Então, curiosamente, qual que é a base da pena de morte? Não matarás. Então a gente vê, especialmente nos Estados Unidos, onde tem ainda estados que podem permitir a pena de morte, teve um governador que falou: eu vou vetar essa pena de morte que foi estabelecida lá pelas casas menores,
porque Deus fala não matarás. Quando eu vi o comentário sobre isso, a pessoa estava falando, engraçado, porque exatamente porque há o mandamento não matarás que a pena de morte existe. Certo? Porque se não pode matar, a gente tem que fazer o possível para que a pessoa não mate mais ninguém. Então eu posso ter pena de morte para preservar a vida. O fundamento é não matarás. De forma mais clara, a gente tem Gênesis 9. Abre lá, por favor. Ele está escrito aqui. Não precisa abrir lá. Gênesis 9, 6. Ela define o fundamento dessa pena de morte, que é: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem... Oi? Deus fez o homem segundo a sua imagem. Pode? Sim, sim, pode perguntar. Quando Paulo fala que pode ser punido de morte, pode falar. Então aqui, o que Paulo está falando? Ele está falando que se eu vou ser punido de morte, pode falar. Uhum. Então, vamos começar pelo mais fácil lá, que é Paulo. Muito bem, então o que Paulo está falando lá? Ele está falando assim, diante da lei, eu sou digno de pena de morte, que seja feita a lei. Porque pena de morte não é simplesmente algo que é inadmissível, mas ela pode estar na lei. Ela pode pertencer à lei. Tanto que Paulo, em Romanos 13, o próprio Paulo, ele fala o quê? O governo, ele porta a espada. A espada para fazer justiça. E muitas vezes a forma de fazer justiça é tirando a vida da pessoa. Mas para frente a gente vai discutir se a gente deve realmente buscar a pena de morte, que é algo não tão simples assim, né? Forçar para que a pena de morte volte. Mas Paulo fala aqui que se há realmente mal em mim, se eu mereço a pena de morte, como por exemplo eu matei alguém, se eu mereço a pena de morte, que ela seja feita. Sabe? Que se cumpra a justiça. Então Paulo aqui ele simplesmente reforça mais ainda que a pena de morte é justa, é legal, ela pode ocorrer. Então, esse é um ponto, até que se você vê a lei de Deus, especialmente no Antigo Testamento, quando fala sobre pena de morte, ela é extremamente criteriosa. Ela fala que a gente não pode matar alguém por uma testemunha só. Ela fala porque deve ser acolhida a pessoa na cidade refúgio, deve ser inquirido, deve ser buscado, investigado qual que foi a intenção da pessoa, tem que ser feito todo um tribunal, os anciãos da cidade envolve toda a cidade. Ela não pode ser praticada sem o devido critério. Porque injustiça. Um critério. E não somente isso, a gente vai discutir mais no final também coisas como encarceramento, que não havia na lei mosaica. Será que o encarceramento serve para diminuir a quantidade de vezes que a gente poderia ter pena de morte? Existem muitas coisas que a gente pode pensar, especialmente como cristão, para evitar realmente mortes injustas. Mas a justiça em si da pena de morte, que a gente está discutindo primeiramente, ela é justa. Certo? Então a questão é, há injustiça em todo lugar.
Será que é bom que a gente busque realmente a pena de morte? A pergunta que a gente deixa para o final que vocês já trouxeram, né? Então, a pena de morte é algo realmente complicado. A gente sabe que é legal, a gente sabe que Deus permite, a gente sabe que pode ser feita, mas é algo complicado. Certo? Não é algo que a gente pode falar tão facilmente. Mas se ela existe, é feita com critérios, existe realmente bons juízes, difícil de imaginar, especialmente no nosso tempo, ela pode ser praticada sem problema nenhum. Deise, vou falar? Eu concordo. Então, realmente, eu penso que falar que a justiça vai ser falha não é justificativa para a gente não ter justiça, para a gente não ter lei, para qualquer tipo de lei. E, geralmente, a pena de morte, até se fosse instituída aqui, sem dúvida nenhuma, ela não seria feita de qualquer maneira para qualquer crime. Ela seria feita. Até o argumento financeiro não deve entrar nessa conta para os cristãos. Né? Será que é melhor matar, ter pena de morte para diminuir os custos do nosso sistema de encarceramento? Isso não justifica. Né? Afinal, não importa, né? Uma vida, o que custa realmente se a gente manter, né? Não manter o luxo do encarcerado, né? Mas não deve entrar na conta. Né? Então, se custa muito manter ele encarcerado, e daí? Eu vou matar ele? Porque custa dinheiro, porque a vida dele está tendo despesas, a gente tem muito mais despesa desnecessária no nosso governo do que manter a vida de alguém. Mas realmente, a pena de morte, normalmente, tirando alguns tipos de regimes aí, ela é feita com bastante critério. Com bastante critério. Em qualquer lugar que seja, que ela existe. São poucos. Né? Ela é sempre feita com bastante critério. E a gente existe a base bíblica para isso. Né? Então, Paulo mesmo, ele argumenta aqui, como eu falei, Romanos 13, como esse texto, a pena de morte pode ser aplicada. Né? Se há mal em mim, seja aplicada. Né? Puna de morte se realmente há algo mal em mim. Agora, Jesus Cristo sim. Uhum. Então, toda vez.
Então, só para ter uma ideia, toda vez que a gente fala volte, Senhor Jesus, o que a gente está pedindo? Maranata, Senhor Jesus. O juízo, a justiça de Deus. Quando Jesus vier, o que ele vai fazer? Vai julgar, vai julgar. Vai colocar cada um no seu devido lugar. Certo? Ele vai fazer justiça. Vocês já leram Apocalipse? Muita gente fala que o Antigo Testamento é muito sanguinário. Vocês já leram Apocalipse? Vocês já viram como vai ser no final? Não vai ser uma guerra entre bem e mal, vai ser o quê? O massacre. Aí Jesus Cristo vai encerrar tudo. Não vai ser uma luta, vai ser um massacre, porque aqueles que não pertencem a Cristo morrerão e sofrerão eternamente. Serão vistos lá sofrendo para a glória de Deus eternamente. Mandar. Nunca investiu. Então, só para encerrar, a gente tem que a ira de Deus que é santa para a vingança, nós podemos sim desejá-la, que Jesus Cristo volte. Que Cristo volte e a justiça seja feita. Mas enquanto é nesse tempo, lembrem de outro episódio de Jesus, quando ele estava indo para Jerusalém, para sua morte. É mais para frente aqui, quando uma vila lá de samaritanos não recebeu, o que os filhos do trovão falaram? Tiago e João falaram: Senhor, quer que oremos para que desça fogo do céu e consuma aquelas pessoas? O que Jesus Cristo falou? Vocês não sabem que tipo de espírito que eu sou? Nessa primeira vinda, Jesus Cristo não veio para quê? Para fazer isso aqui. Ele não veio primeiro para aniquilar todas as pessoas, mas ele veio para quê? Para salvar. Então, nós desejamos a vinda de Cristo, nós desejamos que toda a justiça seja feita, mas enquanto estamos aqui na terra, entre a primeira e a segunda vinda, o que nós fazemos? Espírito de paz, Espírito de Cristo, Espírito de salvação, de redenção. É isso que nós buscamos e desejamos a todos os homens, a todos os nossos próximos. O que Jesus Cristo orou na cruz, né? Diferente da nossa reação. Muito bem, então a gente não chegou nem na metade da pena de morte, mas vamos encerrar por aqui, senão não vai. Então vou orar para encerrar. Senhor Deus amado, te agradecemos mais esse dia, Senhor, por esse estudo. Pedimos, Senhor, que nos ajude a ter um coração igual ao teu, Senhor, que possamos, como tu és, Senhor, mostrar misericórdia, compaixão, amor para o próximo, para todos que são necessitados, Senhor, e possamos pregar o teu evangelho, Senhor, porque sabemos que não há vida, Senhor, não há esperança, não há razão de ser senão por ti, Senhor, para ser teu, para professar o teu evangelho, Senhor, para professar que só tu és Deus, Senhor, que não há vida realmente em outro lugar, Senhor, só tu que és a nossa esperança, Senhor. Que isso nos ajude a pregar isso, Senhor, a viver isso, Senhor, e a mostrar a todos que nós somos pessoas que amam, que têm um amor em nós, Senhor. Temos todo aquele fruto do Espírito em nós, Senhor. Possamos crescer nisso, Senhor, progredindo para o teu bem, Senhor, para a tua glória, Senhor, para o nosso bem comum. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.